Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social. O ano era 1988 e na tarde do dia 5 de abril de outubro, o Brasil deu um grande passo para a liberdade. Após 21 anos sob um regime militar, a nova Constituinte garantia à sociedade a liberdade de expressão e mecanismos para evitar possíveis abusos de poder do Estado. O projeto levou em torno de 20 meses para ser concluído e contou com a participação de 559 parlamentares, entre senadores e deputados federais, e principalmente da sociedade. Na Constituição foram garantidos ao cidadão brasileiro direitos básicos, como a saúde, segurança e educação. Foi nesse ano também que foi criado o Sistema Único de Saúde e ainda o Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a Constituição Federal também ampliou a diversidade cultural do país, reconheceu a importância da biodiversidade e possibilitou a opinião pública em projetos de lei por meio de assinaturas. A Constituição de 1988 é uma Constituição democrática, uma Constituição popular, porque como origem nós vamos encontrar uma Assembleia Nacional Constituinte, onde os representantes do povo foram escolhidos democraticamente. Aos poucos foi se organizando, encontrou-se um processo e no fim saiu um negócio bastante razoável. Quem mandava naquilo era o Dr. Ulisses. Eu quero dizer para você com clareza de que se não fora ele, nós não teríamos conseguido terminar aquele trabalho. Porque ele tinha uma autoridade tanto do lado da direita, da linguagem da época, como da esquerda. Ele tinha autoridade e respeito. Ter uma Constituição cidadã é um grande passo para a nação evoluir. E foi por isso que a pressão popular teve um papel fundamental para a criação da Constituinte de 1988, como explica a cientista política. Sem dúvida, a pressão popular foi um dos elementos, e um elemento muito relevante, que levaram a muitas das decisões referentes, o que foram refletidas, né, na Constituinte. Isso sem dúvida nenhuma. Há questões mais técnicas, né, relativas a artigos ou fatos específicos que foram refletidos, mas sem dúvida nenhuma, muito do que era o anseio da sociedade foi refletido na Constituinte. Em 2018, a nossa Constituição fez 30 anos. Desde a promulgação, ela não teve mais mudanças. O que acontece é que são criadas leis que alteram o texto da lei original. Porém, uma reformulação completa nunca foi colocada em questão. Entretanto, o país passou por grandes transformações ao longo das últimas 3 décadas. As mulheres conquistaram mais direitos e espaços, os trabalhadores e representantes das classes C e D evoluíram para classes superiores. A tecnologia surgiu e tornou o mundo globalizado, e o Brasil de 1988 já não é mais o mesmo no ano de 2021. E por isso, muitos teóricos e estudiosos defendem que a Constituinte do século passado merece uma reforma. A Constituição de 88, ela foi feita num momento muito importante do Brasil, que era a redemocratização do Brasil, e teve uma função muito importante que ainda tem seus efeitos muito fundamentais em matérias de um Estado democrático de direito. O que acontece que ela, por outro lado, criou realmente defeitos estruturais na relação entre poder público e poder privado, tá certo? E setor público e setor privado, que são monumentais. Ou seja, a Constituição de 88, ela em si divide o país entre setor público e setor privado, sendo que o setor público tem todos os privilégios possíveis, eternos. Uma reforma na Constituição também poderia alterar o sistema político do Brasil, que, segundo o especialista, é formado por representantes de ideologia, que interferem diretamente tanto no campo neutro, representado pelo STF, e no campo da administração pública. No Brasil nós temos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário.
eles sempre entram em conflito, ninguém resolve o conflito. O executivo é chefe de governo e chefe de Estado. Aquela diferença que eu disse que os ingleses têm. O rei é chefe de Estado, o primeiro-ministro é chefe de governo. Na Inglaterra, na Espanha e em Portugal eu tenho um chefe de Estado, um chefe de governo e a administração pública é independente. Esse cara é eleito ideologicamente. Ele não nomeia o presidente da Petrobras. A administração pública é independente. Tá? Eu tenho um tribunal constitucional, a Suprema Corte, o STF, eu tenho o parlamento e eu tenho o judiciário. Olha só, aqui eu estou no campo da neutralidade política. O rei da Inglaterra, o presidente da República em Portugal. O Tribunal Constitucional, que faz direito, não política. É neutro ideologicamente. Neutralidade. Aqui eu estou no campo da ideologia. Chefe de governo e o parlamento, os deputados, são eleitos de acordo com o partido da preferência. Temporária, que muda, etc. E aqui eu estou no campo da imparcialidade. Judiciário e administração pública. Esse é o sistema em Portugal. Tem uma diferença entre a chefia de Estado e a chefia de governo. Um cara que é eleito ideologicamente não pode nomear ministro do Supremo Tribunal Federal. Está ideologizando uma corte que deveria ser neutra. Ele não pode mandar nas relações exteriores. O Brasil ficou amigo da Venezuela porque nós elegemos um chefe de governo para fazer a função de chefe de Estado. Está errado? E ele não pode mandar na administração pública. Botar companheiro do partido para presidir a Petrobras, os Correios, a Caixa Federal, etc, etc, etc. Os partidos da esquerda, que também assinaram a Constituição, pareciam já prever que o lado político do Brasil poderia passar por transformações a partir do novo Estado Democrático do Brasil. E mesmo assim, eles tentaram já naquela época impor exigências. Felizmente, eles foram derrotados. Um partido até então pequeno, mas muito barulhento. Um regimento que cerceia os partidos pequenos. Nós entendemos que o regimento é um regimento antidemocrático. O PT de Lula, o deputado federal mais votado em São Paulo, tinha apenas 16 constituintes. Não só o PT, mas como outros partidos de esquerda fazem muito barulho durante o processo da Assembleia Nacional Constituinte. É como se eles fossem dominar a cena. No final, nós sabemos que eles não dominam. Ou pelo menos, em parte, eles são derrotados. Porém, mudar o texto da Constituição não é algo simples. Seria necessário um número elevado de parlamentares que aceitassem a proposta. Na prática, a alteração na Constituição depende de 308 votos favoráveis na Câmara dos Deputados e 49 no Senado. Na Assembleia Constituinte, para aprovação de dispositivos, era necessária a aprovação de metade mais um dos constituintes. Mas é bom lembrarmos que o grito por uma Constituição Federal veio do povo lá no século passado. Será que não é hora de o povo sair às ruas novamente para pedir mudança? Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de um sonho intenso, raio vívido, de amor e de... Pelo bem do Brasil, você acha que está na hora de mudar a Constituição?